Oi, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos falar de mais um assunto bem interessante. Nós vamos entender em que tipo de contexto, em que tipo de problema a gente usa a ideia de mínimo múltiplo comum, que nada mais é do que o MMC, tá bom? Então, vem comigo, vamos começar. Olha só, imagine que eu estou com essa situação problema. Eu vou ler aqui o enunciado para que a gente possa compreender qual é a situação, tá bom? Então vamos lá, ó. Bárbara e Alan se conheceram em uma sala de bate-papo, no dia 7, às 11 horas. Na sala havia muitas pessoas conversando, mas Bárbara e Alan trocaram mensagens apenas entre si, pois realmente gostaram um do outro. Nesse dia, infelizmente, Bárbara teve que sair da sala para atender um telefonema. E por conta da emoção acerca do que estavam sentindo, eles esqueceram, gente, de trocar qualquer outro tipo de contato, seja endereço eletrônico, WhatsApp, Instagram, telefone e outros. A fim de reencontrar Alan, Bárbara resolveu então entrar na sala de bate-papo de 48 em 48 minutos, a contar das 11 horas, momento em que houve o primeiro encontro. Ela entrava, verificava se estava na sala, se ele estava na sala, né? E saía quando não tinha ou não obtinha êxito. Apesar do fluxo de pessoas nessa sala de bate-papo ser alto, Alan fazia o mesmo, na esperança de cruzar novamente com Bárbara. Entretanto, ele entrava e saía da sala de 60 em 60 minutos. Nessas condições, responda: Bárbara e Alan irão se encontrar novamente nessa sala? Em caso afirmativo, quando será esse reencontro virtual? Então, galerinha, vamos parar para pensar um pouquinho nesse problema, tá? É um problema que pode acontecer. A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas acessam salas de bate-papo, né? E acabam se conhecendo através desse meio virtual. Então, é esse o contexto, é isso que está contando aí. Tá falando que eles se encontraram num dia 7, não especificou o mês em um ano, mas o dia tá aí. E tá falando que o primeiro momento onde eles se encontraram e puderam trocar algumas palavras foi às 11 horas. Só que aí o que acontece? Na hora que houve o desencontro, ou seja, ela teve que atender o telefonema aí, eles não trocaram nenhum outro tipo de contato entre eles que permitisse com que eles se encontrassem novamente. A não ser que, por um acaso aí, um fato do destino, né, eles entrassem na sala novamente, em alguma sala de bate-papo novamente, lembrando que existem várias salas de bate-papo, e se encontrassem de novo, né? Só que aí, os dois tiveram uma ideia parecida, os dois tiveram uma ideia similar. O que eles pensaram? Bom, já que eu quero reencontrá-la, né? Ele pensou o Alan e a Bárbara, já que eu quero reencontrá-lo, né? Pensou isso acerca do Alan. Eles resolveram entrar na mesma sala de bate-papo naquele dia. Só que aí ela estava bem ansiosa, então ela resolveu entrar de 48 em 48 minutos naquela sala para ver se encontrava com ele, a partir das 11 horas, ok? A começar das 11 horas. Então essa informação ela me traz um dado bem importante, porque repara, se a Bárbara vai ficar entrando nessa sala de 48 em 48 minutos, repara que os números que correspondem a esses momentos de entrada da Bárbara são múltiplos de 48. E por que eu sei disso? Quer ver? Para pensar, ó, a Bárbara entrou agora, tinha entrado às 11 horas, que corresponde ao zero. Se ela vai entrar dali 48 minutos, então dali 48 minutos ela tenta de novo. Dali mais 48 minutos ela vai tentar de novo. Então 48 mais 48 já vão dar 96 minutos. Dali mais 48 minutos, ela vai tentar entrar de novo. Então, 96 mais 48 vão dar 144 minutos. Então, repara, ela vai tentar entrar em 0, 48, 96, 144. Vocês percebem que esses números correspondem a números que são múltiplos de 48? E por que eu estou falando isso? Quando eu falo em múltiplos de 48, eu estou me referindo à tabuada do 48. E se eu for parar para pensar na tabuada do 48, repara, ó, 48 vezes 0 dá 0, que é o primeiro momento, que corresponde às 11 horas, que é quando eles se encontraram a primeira vez. 48 vezes 1 dá 48. 48 vezes 2 dá 96. 48 vezes 3 dá 144. Então, esses momentos de entrada dela, porque ela tenta entrar dali 48 minutos, depois dali 96 minutos, depois dali 144 minutos, sempre a contar, obviamente, do momento inicial que eles se encontraram aí, que é às 11 horas, e do momento em que ela começa a ter essa atitude para tentar encontrar de novo o Alan, tá bom? Então, ó, primeiro passo, já descobrimos, tá bom? Que os momentos em que ela vai acessar essa sala novamente correspondem a números que são múltiplos de 48. Aí vamos pensar agora na atitude do Alan, tá?
O Alan teve uma atitude muito parecida com a da Bárbara para tentar reencontrar ela. Só que o Alan, ao invés de entrar na sala de 48 em 48 minutos, ele vai tentar entrar na sala de 60 em 60 minutos. Então, repara, eles se encontraram num primeiro momento, que equivale ao zero, né? Aí o Alan vai tentar entrar na sala dali 60 minutos. Depois mais 60 minutos, que já vão dar 120 minutos. Depois mais 60 minutos, que já vão dar 180 minutos. Então, repara, o Alan vai tentar entrar dali 0, 60, 120, 180 minutos, sempre a contar das 11 horas, certo? E esse 0, 60, 120, 180, nada mais são do que os múltiplos de 60. Porque da mesma maneira, eu estou falando da tabuada dos 60. Perceba que 0 vezes 60 vai dar 0. Repara que 1 vezes 60 vai dar 60, 2 vezes 60 vai dar 120, 3 vezes 60 vai dar 180 e assim por diante, ok? Então, primeiro ponto, tá? Eu já percebi que isso é um problema que trata da ideia de múltiplos, ok? Agora, se eu quero saber qual é o primeiro momento em que eles vão se encontrar a partir das 11 horas, que corresponde aí ao zero, porque tanto nos múltiplos de 40 quanto nos múltiplos de 60, a gente sabe que o zero é um múltiplo comum. Aliás, né, galerinha, zero é múltiplo de qualquer número, porque qualquer número vezes zero vai dar zero, a gente já sabe disso, certo? Então, repara o seguinte... que a gente fala então? A gente fala em matemática que o menor múltiplo comum, que o mínimo múltiplo comum, vai ser o primeiro número, que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo, ou seja, que é múltiplo do 48 e do 60 ao mesmo tempo, exceto o zero, ou seja, sem ser o zero, tirando o zero, que é múltiplo de todo mundo sempre, então na verdade não faria o menor sentido eu perguntar qual que é o mínimo múltiplo comum, o menor dos múltiplos entre os múltiplos de 48 e 60 ao mesmo tempo, se eu considerasse o zero. Né? Então a gente sempre chama de MMC, mínimo múltiplo comum, o primeiro número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo, no caso aí do problema do 48 e do 60 ao mesmo tempo, sem ser o zero, ok? Quando eu descobri esse primeiro múltiplo, se ele existir, ok? Quando eu descobri esse primeiro múltiplo comum entre o 48 e o 60 ao mesmo tempo, sem ser o zero, eu descubro, galerinha, o momento de encontro deles, né? Porque, na verdade, aí eles estão perguntando assim, olha a pergunta, vamos ler novamente, ó. Nessas condições, então eu acabei de entender as condições, ó. Responda, Bárbara e Alan irão se encontrar novamente nessa sala? Ou seja, será que vai ter um múltiplo comum? Lembrando que quando eu falo em múltiplo comum, significa que eu quero um número que é múltiplo do 48 e do 60 ao mesmo tempo. Então, essa é a primeira pergunta que tá aí, tá bom? Traduzindo essa pergunta para a linguagem matemática, na verdade é isso que eu tenho que descobrir. Se vai existir um número que é múltiplo do 48 e do 60 ao mesmo tempo, um múltiplo comum. Aí, a segunda pergunta, ó. Olha aqui, em caso afirmativo, quando será esse reencontro virtual? Então, se esse múltiplo comum existir, né, quando é que eles vão se encontrar de novo aí, sabendo que eles se encontraram a primeira vez às 11 horas nessa sala de bate-papo? Bom, então olha só, acabamos de fazer o primeiro passo. Nós lemos o problema, nós interpretamos o problema e nós já descobrimos que para resolver esse problema eu vou ter que calcular o menor dos múltiplos comuns entre 48 e 60. A partir daí nós vamos começar a resolver esse problema. E aí eu vou explicar para vocês que nós vamos resolver esse problema utilizando 3 métodos diferentes para calcular o mínimo múltiplo comum. O primeiro método é através da sequência dos múltiplos. O segundo método é através da decomposição em fatores primos. E o terceiro e último método que eu amo de paixão, acho que super facilita a vida, é através da decomposição simultânea em fatores primos. Vou explicar melhor. Vamos começar. Então vamos lá, ó. Primeira maneira, tá? Nós vamos resolver esse problema, então, calculando a sequência dos múltiplos de 48 e a sequência dos múltiplos de 60. Então, para começar, primeiro passo, tá? Eu sei que eu tenho que calcular o mínimo múltiplo comum entre 48 e 60. Então, eu já coloquei aqui em linguagem matemática o que eu vou fazer. Lembrando que, em português, eu poderia escrever o menor ou o mínimo múltiplo comum entre os múltiplos de 48 e 60 é...
Só que, galerinha, eu troco tudo isso em português, essa frase gigantesca por essa linguagem matemática que vocês estão vendo aqui, ó. MMC, que significa mínimo múltiplo comum, abro parênteses, então eu quero o menor dos múltiplos comuns entre quais múltiplos? Entre os múltiplos do 48 e os múltiplos do 60. É isso que essa linguagem matemática quer dizer, tá bom? Então, olha o que eu fiz aqui. Para agilizar um pouquinho, eu já coloquei aqui a sequência dos múltiplos de 48. Aí vocês vão falar assim, tá, Carol, mas como é que você achou essa sequência dos múltiplos de 48? Lembrando que eu também estou usando linguagem matemática aqui, ó. Repara que ao invés de eu escrever os múltiplos de 48 são, eu troquei tudo isso por isso aqui, ó. Esse M, que significa múltiplos, múltiplos de quem? Dos 48. Então, repara que eu tô falando da tabuada do 48. É na tabuada do 48 que eu estou. Repara que como isso aqui é um conjunto de números que pertencem à tabuada do 48, a gente geralmente coloca os elementos de um conjunto entre chaves, ok? E a gente separa os elementos desse conjunto sempre através de vírgula, tá bom? E aí, como é a tabuada do 48, sempre do termo anterior para eu achar o próximo, é claro que eu fui somando de 48 em 48. Então, eu comecei, ó, 0 vezes 48 deu 0. Aí, para eu achar o próximo termo, eu fiz 0 mais 48, ou 48 vezes 1, que vai dar 48. Para eu achar o próximo termo, que seria o 48 vezes 2, eu poderia fazer a multiplicação ou simplesmente fazer 48 mais 48. Acho 96. Faço 96 mais 48 para achar o próximo termo, que vai ser 144. E assim por diante. É assim que eu fui achando essa sequência. Então, eu fiz 144 mais 48 deu 192. 192 mais 48 deu 240. 240 mais 48 deu 288. E assim eu fui colocando a sequência. Lembrando que uma coisa muito importante, que a sequência dos múltiplos, ela é infinita. E como é que eu indico que a sequência de múltiplos é infinita? Eu coloco esses 3 pontinhos aqui, ok? Para indicar que ela não tem fim. Porque, afinal de contas, galerinha, tabuada não tem fim. Quando nós éramos pequenos, a professora fazia lá 1 vezes 48, 2 vezes 48, 3 vezes 48 e ela ia até o 10 vezes 48, né? A gente sabe que geralmente quando a gente começa a aprender tabuada, os professores apresentam pra gente até 10 vezes o valor daquela tabuada. O problema é que nada impede que você faça 11 vezes 48, 12 vezes 48, 13 vezes 48, 1 milhão vezes 48, 1 bilhão vezes 48, 1 trilhão vezes 48. Então, repara, a tabuada, ela é infinita, ok? Então, eu indiquei isso aqui, colocando esses 3 pontinhos. Bom, então, eu já achei todos os múltiplos de 48. Agora, eu vou fazer o mesmo esquema com os múltiplos de 60. Eu vou achar a sequência que corresponde à tabuada do 60, os múltiplos de 60. Então, vamos lá, ó. Múltiplos de 60 aqui. É o seguinte, ó. 0 vezes 60, a gente já sabe que é 0. 60 vezes 1 vai dar 60. 60 vezes 2 vai dar 120. Eu posso ir pensando assim, ou do termo anterior para o próximo, como eu estou na sequência dos múltiplos de 60, ou seja, na tabuada do 60, basta eu ir somando de 60 em 60. Então, repara como isso funciona, ó. 0 mais 60 é claro que dá 60, 60 mais 60 é claro que dá 120, 120 mais 60 é claro que dá 180, 180 mais 60 vai dar 240 e assim por diante, tá bom? Também coloquei 3 pontinhos para indicar que essa sequência de múltiplos, ela é infinita. Qualquer tabuada é infinita, portanto, qualquer sequência de múltiplos de algum número será também infinita, tá? Bom, aí nós vamos analisar se existem aí múltiplos comuns, ou seja, eu vou procurar junto com vocês aí se existem números que estão aqui, ó, na sequência dos múltiplos de 48 e aqui na sequência dos múltiplos de 60 ao mesmo tempo. Se existirem, serão os múltiplos comuns. Então, vamos achar, ó. O zero é um múltiplo comum, justamente porque qualquer número vezes zero vai dar zero. Então, zero é múltiplo de todo mundo sempre, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou circular os múltiplos comuns. Então, vamos lá, ó. O zero é um múltiplo comum. Quem seria o próximo? Ou seja, gente, dentre os números que nós estamos vendo, quem que é um número que está na tabuada do 48 e do 60 ao mesmo tempo? Olha só, o 240. Repara que se eu for analisar aqui a sequência, o próximo número que aparece aqui na sequência dos múltiplos de 48 e aqui, novamente, é o 240. Então, o 240, ele também é um múltiplo comum. Vamos ver se tem outro aqui que a gente consiga enxergar? Olha só, o 480. O 480, gente, ele também é um múltiplo comum. E aí vocês vão parar para se perguntar, Carol, e se eu continuasse essa sequência?
Qual seria o próximo múltiplo comum? Vocês conseguem dizer, gente? Eu consigo. Quer ver uma coisa aqui interessante? Se vocês forem analisar essa sequência, só esse comecinho que nós fizemos, vocês vão perceber que existe um padrão aí, que é o seguinte, ó. O primeiro múltiplo comum, exceto zero, foi o 240. O segundo múltiplo comum já foi 240 mais 240, que foi o 480. Então, olha que interessante. A partir do momento que eu acho o primeiro múltiplo comum, que é, no caso aí é 240, eu consigo achar todos os outros múltiplos comuns somando sempre de 240 em 240. Então, ó, tanto que 240 mais 240 deu 480. Se eu pegasse o 480 e fizesse mais 240, quanto é que vai dar aí, galerinha? Vamos pensar, ó. 480 mais 200 já daria 680. Mais 40 já daria 720. Então, o próximo múltiplo comum aí seria o 720. O 720, se eu continuasse aqui fazendo essa sequência, eu conseguiria localizar aqui, ó, o 720 na sequência dos múltiplos de 48 e aqui em algum lugar na sequência dos múltiplos de 60, esse 720. Quer ver um outro exemplo? Vamos supor que eu estivesse calculando a sequência de múltiplos de outros valores e o menor múltiplo comum, exceto o zero, sem seu zero, tivesse dado 7. Se o primeiro que eu circulasse sem seu zero fosse o 7, todos os outros múltiplos comuns também iriam de 7 em 7. Então, o próximo múltiplo comum seria o 14, depois o 21 e assim por diante. Então, sempre funciona este padrão, tá? Sempre que eu acho o menor dos múltiplos comuns, exceto o zero, sem ser o zero, se eu quiser achar os outros múltiplos comuns, é só eu ir somando esse valor, né? No caso aqui é 240, então eu fui somando de 240 em 240 para localizar todos os outros múltiplos comuns, tá bom? Bom, quer dizer, então, tá, que eles vão se encontrar nesse dia, nessa sala, nesse bate-papo. A gente já entendeu isso porque existe um número que é múltiplo do 48 e do 60 ao mesmo tempo sem ser o zero. Por que eu tô falando sem ser o zero? Esse zero corresponde aqui ao primeiro encontro. É como se eles estivessem lá às 11 horas se encontrando. Então, repara o seguinte, tá? Afinal de contas, Carol, o que é o mínimo múltiplo comum aí nessa sequência? Acho que vocês já sacaram, né, galerinha? A gente sempre chama de menor múltiplo comum. A gente sempre considera o número que corresponde ao mínimo múltiplo comum. O primeiro número que é múltiplo dos dois aí ao mesmo tempo, exceto o zero. Ou seja, eu sempre jogo o zero fora, entre aspas, né? Eu tô jogando fora porque o zero é múltiplo de todo mundo sempre. E não faria o menor sentido eu perguntar qual que é o mínimo múltiplo comum de 48 e 60 se eu fosse considerar o zero, tá bom? Então, repara, o primeiro cara que eu circulei aí sem ser o zero foi o 240. Então, ó, o 240 nada mais é do que o mínimo múltiplo comum. Nós acabamos de descobrir que dali 240 minutos eles vão se encontrar novamente. Então, olha que interessante, tá, gente? A gente descobriu o mínimo múltiplo comum, mas a gente também está interpretando o que esse mínimo múltiplo comum significa. Porque, na verdade, se aqui são 48 minutos e aqui são 60 minutos, esse 240 que nós achamos também corresponde a 240 minutos. O que significa que eles vão se encontrar naquela sala de bate-papo no dia 7, dali 240 minutos. Então, para finalizar o problema, tá? Vamos responder, afinal de contas, quando que isso vai acontecer, porque tá perguntando aqui, ó, em caso afirmativo, quando será esse reencontro virtual. Então, eu vou falar em que horas acontecerá esse reencontro virtual. Para isso, nós só vamos descobrir esses 240 minutos, a quantas horas ele corresponde. Então, como fazer isso? Então, primeiro passo, tá? Já descobrimos que o mínimo múltiplo comum é 240, o que equivale aí a um reencontro virtual dali 240 minutos. Só que a gente sabe que uma hora equivale a 60 minutos. Então, se eu quiser saber depois de quantas horas eles vão se encontrar, repara que basta eu descobrir quantas vezes o 60 cabe dentro do 240. Matematicamente falando, a ideia de quantos cabe me remete a uma divisão. Então, olha o que eu vou ter que fazer. Eu vou pegar esse 240 que está aqui e eu vou dividir por 60 para ver quantas vezes o 60 cabe dentro do 240. É claro que vai dar 4, porque esse 4 vezes 6 dá 24, 4 vezes 60 vai dar 240, para chegar no 240 resta 0. Então, repara que esse 4, ele equivale, no caso aí, a 4 horas. Repara que o 240 minutos, ele é correspondente a essas 4 horas. E aí, olha que legal, gente. Se eles vão se encontrar dali 4 horas e são 11 horas,
Façam os cálculos aí. Quanto é que dá 11 horas, que é o momento do primeiro encontro, mais 4? Todo mundo sabe que 11 mais 4 vai dar 15. Então, olha que legal, eles se encontram novamente nessa sala de bate-papo às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde, eles se encontram de novo nessa sala de bate-papo, se eles continuarem fazendo este esquema que eles combinaram com eles mesmos, né, de fazer, de um entrar de 48 minutos e o outro entrar de 60 em 60 minutos. Então, na resposta aqui eu coloquei que eles vão se encontrar novamente nessa sala, no dia 7, e esse encontro será às 15 horas, tá bom? Bom, acho que vocês entenderam esse problema, espero realmente que vocês tenham entendido através deste método de resolução, que é esse método da sequência dos múltiplos dos números, ok? Agora, meus amores, repara o seguinte, tá? Dependendo do valor, dependendo do número, dependendo do contexto, esses números não pode ser que eles não sejam tão fáceis de calcular através da sequência de múltiplos. Imagine que eu use números, seja um outro contexto e eu coloque números muito maiores, números que talvez você ficar localizando os múltiplos comuns, você talvez demorasse muito. Então faz de conta que ao invés de 48 e 60, eu pego o número 1249 e 5421. Imagine ficar localizando os múltiplos de cada um desses valores para encontrar finalmente um múltiplo comum. Provavelmente isso demandaria muito tempo, muito trabalho. A chance de a gente errar existe, é grande, né? Porque conforme eu vou ficando distante do zero, né? Na sequência dos múltiplos, os números vão ficando maiores. Então, repara que graças a Deus, galerinha, existem outras maneiras da gente calcular o mínimo múltiplo comum, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Existem mais duas maneiras, então vamos lá. Vamos para a segunda maneira aí. A segunda maneira para a gente calcular o mínimo múltiplo comum, ela na verdade consiste em utilizar a decomposição em fatores primos. E é bem tranquila de fazer, quer ver? Mas presta atenção. Por que eu estou falando isso? Porque é uma maneira que ela é muito parecida com como a gente calcula MDC, que é máximo divisor comum. Mas apesar de ser parecida, não é igual, pelo contrário, tá? Então, vamos entender essa segunda maneira. Aliás, eu vou aproveitar e comentar uma coisa com vocês, tá? Repara o seguinte, ó, vou para a segunda maneira, da mesma maneira que eu quero calcular o mínimo múltiplo comum de 60 e 80. Quer ver uma coisa? Antes da gente fazer essa segunda maneira, pensa na resposta de uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Por que será que esse MMC, esse M, né, do MMC, não é máximo múltiplo comum? Por que será que esse M, sempre quando for múltiplo, eu estou me referindo ao menor dos múltiplos comuns, exceto o zero, sem ser o zero, porque senão o zero já seria o menor sempre. Já pensaram, né? Posso que vocês já descobriram a resposta, né? Espero que sim. Quer ver uma coisa? Eu não falei para vocês que a sequência de múltiplos ela é infinita? Então, repara, se a tabuada do 60 é infinita e a tabuada do 48, que é a sequência dos múltiplos de 48, é infinita, como é que eu ia achar o maior, gente? Não tem como, porque numa sequência que é infinita, eu não consigo pegar o maior. Toda vez que eu acho que eu peguei um número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo, que é o maior, opa, que ele não é o maior, porque a sequência é infinita, vai ter um maior ainda. Então, repara, não faria o menor sentido esse M do mínimo múltiplo comum corresponder, por exemplo, ao máximo múltiplo comum, porque numa sequência infinita eu não consigo achar o maior. Tá? Então fica a dica aí do porquê que esse MMC, esse M do MMC jamais poderia ser o máximo dos múltiplos comuns, porque não faria o menor sentido, tá bom? Bom, então vamos prosseguir aqui, tá? Então, de acordo com o que eu falei para vocês, nessa segunda maneira, nós vamos calcular da mesma forma o mínimo múltiplo comum de 60 e 48. Afinal de contas, eu estou resolvendo o mesmo problema, tá bom? Então, eu já entendi que eu tenho que calcular esse MMC, só que através da decomposição em fatores primos. Então, eu vou pegar o 60, vou passar um traço, que significa divisão, a gente já sabe disso. Repara que eu vou precisar dos primeiros números primos, porque afinal de contas eu vou fazer uma fatoração completa, ou seja, uma decomposição em fatores primos, ok? Lembrando que nessa coluninha aqui a gente sempre coloca os divisores primos e aqui a gente sempre coloca os quocientes, que é o resultado das minhas divisões, tá bom? Então vamos começar. A gente pega o primeiro número primo, que é o 2, e pensa: 60 é divisível por 2? A gente sabe que sim, certo? Tanto que 60 dividido por 2 deu 30. Já coloquei aqui. Aí nós vamos continuar. 30 é divisível por 2 de novo?
Ou seja, qual é a metade de 30? A gente sabe que sim. Tanto que 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, ó, coloquei a resposta aí, ok? Aí a gente pensa, 15. 15 é divisível por 2? Lembrando que quando eu falo em ser divisível, significa que eu vou fazer a divisão, vai dar resto zero e quociente sendo um número natural, ok? Números naturais são aqueles números inteiros, positivos, mais o zero, tá? Então vamos lá, 15 é divisível por 2? Não, né, gente? 15 não é divisível por 2, até porque o 15 é ímpar, né? E para ser divisível por 2 tem que ser um número par, ou seja, terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então eu vou para o próximo número primo aqui, que no caso é o 3. Vou pensar, 15. 15 é divisível por 3? Sim, né, galerinha? Tanto que 15 dividido por 3, vai dar 5. Coloquei a resposta aqui. Aí eu penso, 5 é divisível por 3 de novo? A gente sabe que não. Então a gente vai para o próximo número primo, que é o 5. Aí a gente faz, 5 é divisível por 5? Claro que é, né, galerinha? 5 é dividido por 5 vai dar 1. Então, ó, coloquei ele aqui. Deu 1. Stop. Eu não vou mais sofrer. Parei. Acabei de fazer a decomposição em fatores primos do número 60. Tanto isso é verdade que se eu fizer, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, eu volto no 60, ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 vai dar 12, 12 vezes 5 dá 60. Então, essa aqui, né, nessa coluninha aqui, tá escrita a decomposição em fatores primos do número 60. Agora, nós vamos fazer o mesmo com 48. Então, vou pegar o 48, vou passar um traço que significa divisão. Aqui vão entrar apenas os divisores primos, os fatores primos. Aqui entram todas as respostas das minhas divisões, que a gente chama de quociente, ok? Então, vamos começar. Pego o primeiro número primo, que é o 2, e penso. 48 é divisível por 2? A gente sabe que sim, porque ele é par. 48 dividido por 2, ó, vai dar 24, já coloquei aí. 24 é divisível por 2 de novo? A gente sabe que é, o 24 é par, termina em 4, né? Então, tanto que 24 dividido por 2 vai dar 12, já coloquei aqui. Aí nós vamos pensar, 12 é divisível por 2 de novo? A gente sabe que sim, tanto que 12 dividido por 2, ó, vai dar 6, já coloquei aí. 6 é divisível por 2 de novo? A gente sabe que sim, tanto que 6 dividido por 2 vai dar 3, ó, coloquei ele aí. E aí eu penso, 3 é divisível por 2 de novo? Não. Vou pro próximo número primo, que é o 3. 3 é divisível por 3? Claro que é, né, galerinha? Tanto que 3 dividido por 3 vai dar 1, deu 1, stop, eu não vou mais sofrer. Bom, e com isso a gente achou a decomposição em fatores primos do 48. Tanto que se eu fizer, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, eu volto no 48. Tá, aí feito isso, como que através dessa decomposição em fatores primos eu localizo o mínimo múltiplo comum, ok? Repara o seguinte, se fosse máximo divisor comum, se fosse MDC, eu ia pegar todos os divisores comuns, não é assim que eu ia fazer? Vamos relembrar o que é divisor comum? Por exemplo, ó, tem um 2 aqui, ó. Tem um outro 2 ali para ser duplinha dele? Tem, né, gente? Então, ó, eu circulo esse 2 porque ele é um divisor comum. Ele apareceu aqui e aqui ao mesmo tempo. Aí vamos ver, ó, esse outro 2 que aparece aqui. Será que tem um equivalente a ele ali, para ser duplinha dele ali? A gente sabe que tem. Então, esse outro 2, ó, eu iria circular, porque ele também é um divisor comum. Ele aparece aqui como dentre os divisores do 60 e do 48 ao mesmo tempo. Vou continuar. Tem um 3 aqui. Tem um outro 3 ali para eu poder falar que é um divisor comum? Claro que tem, né, galerinha? Ó, tá? Esse também seria um divisor comum. E aí, repara. Se eu estivesse calculando MDC, máximo divisor comum, eu multiplicaria apenas os divisores comuns. Então, eu faria isso aqui, ó. Eu ia pegar esse primeiro 2, eu ia multiplicar por esse segundo 2 aqui que eu circulei, ia multiplicar por esse terceiro número que aparece aqui, que é o 3, que eu também circulei. Porque todos esses aqui são os divisores comuns, ok? Então, se fosse MDC, que é máximo divisor comum entre 60 e 48, eu ia fazer 2 vezes 2, que dá 4, 4 vezes 3 ia dar 12. Pronto, eu teria calculado MDC. Só que eu não estou calculando MDC, eu estou calculando o mínimo múltiplo comum. Então, galera, se eu quero o mínimo múltiplo comum, não basta eu multiplicar esses divisores comuns. Eu tenho que multiplicar todo mundo, ou seja, os divisores comuns e os não comuns também. Aí vocês vão falar assim, Carol, como assim? Quer ver? Olha esse 2 que aparece aqui, ó. Olha só. Ele não é um divisor comum.
né? Repara que ele aparece aqui, mas não tem um outro aqui para fazer duplinha com ele. Então, repara que esse 2, ele não é divisor comum, só que eu vou ter que multiplicar aqui por todos os divisores que são comuns e os não comuns também, então eu vou colocar ele aqui. Esse outro 2 que aparece aqui, ó, ele é outro número que também não é divisor comum, mas eu vou ter que multiplicar por ele também. E olha esse 5 que aparece aqui, ó, ele também é um outro cara e um outro número que também não é divisor comum, mas eu também vou ter que multiplicar por ele, porque eu acabei de falar para vocês que quando a gente vai calcular mínimo múltiplo comum, a gente tem que multiplicar todo mundo, ou seja, os divisores comuns e os não comuns também. E aí, olha o que vai acontecer. Vamos ver se isso aí funciona, né? Porque na realidade a gente já sabe que o mínimo múltiplo comum entre 148 é 240. A gente já sabe isso porque a gente já resolveu esse problema, né? Então basta verificar se isso aí vai dar 240 mesmo. Porque se der, então realmente é um método que está funcionando, vocês estão percebendo. Vamos ver o que vai acontecer? Primeiro nós vamos multiplicar aqui então, ó, os múltiplos comuns, tá bom? Como eu já falei para vocês, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 vai dar 12. Então, o resultado da multiplicação desses fatores comuns aqui é 12. Agora, vamos multiplicar esses fatores não comuns, né? Ó, 2 vezes 2 vai dar 4, e 4 vezes 5 vai dar 20. Então, eu vou ficar com 12 vezes 20. Mas, galerinha, pensa aqui comigo, ó. Se 12 vezes 2, né, o dobro de 12, se 12 vezes 2 dá 24, 12 vezes 20 é só acrescentar um zero no final, certo? 12 vezes 20 vai dar 240. Tcharam! Acabamos de calcular o mínimo múltiplo comum entre 60 e 48 de novo e mais uma vez deu 240. Então, repara, meus amores, que nós já sabíamos essa resposta, nós já sabíamos que daria 240, mas eu estou mostrando para vocês um outro método para eu localizar esse 240. A interpretação final do problema é igualzinha, né, gente? Ou seja, tá? Da mesma maneira como o mínimo múltiplo comum entre 48 e 60 é 240, repara que se aqui são 48 minutos, aqui são 60 minutos, esses 240 que eu achei também são minutos, então eles se encontram novamente dali 248 minutos, o que corresponde aí às 4 horas, né? Quer dizer que eles vão sim se encontrar nessa sala de bate-papo de novo no dia 7, às 15 horas, tá bom? Bom, agora nós vamos ver a terceira maneira. Eu adoro a terceira maneira, eu acho que ela é muito mais fácil, ela facilita horrores a nossa vida. Aliás, eu tenho quase certeza que depois que eu mostrar a terceira maneira, vocês vão falar assim, nossa, Carol, você podia ter falado dela antes, não é mesmo? E que terceira maneira é essa? Vamos lá, ó. A gente também vai usar a decomposição em fatores primos, mas dessa vez nós vamos usar a decomposição simultânea em fatores primos, ou seja, nós vamos decompor o 60 e o 48 ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos entender melhor. Então, ó, terceira maneira, da mesma forma eu tô atrás do mínimo múltiplo comum entre 60 e 48, porque afinal de contas eu tô resolvendo o mesmo problema, só que utilizando um outro método, tá bom? Então eu vou pegar o 60 e o 48 e vou passar um traço, ó, que significa divisão. Lembrando que eu separei os dois por vírgula e tanto faz se você vai colocar 60 e 48 ou 48 e 60, vai dar na mesma, tá bom? Mais uma vez, eu tenho que saber quais são os números primos, pelo menos os primeiros números primos. Na verdade, não tem como saber todos, porque a gente sabe que é uma sequência infinita de números. Mas, enfim, os primeiros números primos eu tenho que saber, já coloquei aqui. Lembrando que nessa coluna entram apenas os números primos, os divisores primos. E aqui, lembra que entram todas as respostas que são os quocientes, as respostas das minhas divisões quando elas forem exatas, ok? Então, vamos começar. Tô com 60 e 48 e vou fazer a decomposição simultânea em fatores primos. Aí a gente pensa assim, pega o número primo aqui, o 2, e pensa, ou 60 ou 48 ou os dois são divisíveis por 2? A gente sabe que os dois são divisíveis por 2. Tanto que, ó, 60 dividido por 2, ó, deu 30, e 48 dividido por 2, deu 24. O que significa que eu circulo esse 2 porque ele é um divisor comum, ok? Vou continuar. Me pergunto novamente, ou 30 ou 24 ou os dois são divisíveis por 2 de novo? A gente sabe que os dois são divisíveis por 2 de novo, tanto que 30 dividido por 2 vai dar 15, 24 dividido por 2 vai dar 12. Mais uma vez, eu circulo esse 2 porque ele foi um divisor comum, ele foi divisor, o 30 foi possível dividir por 2, dá resto zero e quociente número natural, e o 24 também. Bom, vamos continuar. Me pergunto de novo, ou 15 ou 12, algum dos dois é divisível por 2 de novo? Ou os dois? Bom, aí a gente sabe que nesse caso é só o 12. O 12 é divisível por 2 e não tem problema nenhum. Eu vou botar o 2 aí e aí vocês vão falar assim, Carol, e o 15 que não é divisível por 2? O que eu faço com ele? A gente já sabe, né? Que quando o número não é divisível por 2, a gente simplesmente copia e coloca aí, que foi o que eu fiz.
Só que 12 é divisível por 2, tanto que 12 dividido por 2 vai dar 6. Já colocamos aí. Repara que dessa vez eu não circulo esse 2, porque ele não foi um divisor comum, ok? Vamos continuar. Vou me fazer a mesma pergunta de sempre, que é: ou 15, ou 6, ou os dois são divisíveis por 2 de novo? A gente sabe que só o 6, então vou colocar o 2 de novo. Então, ó, como 15 não é divisível por 2, copiei. 6 dividido por 2, deu 3, coloquei aí. Não circula esse 2 porque ele não é um divisor comum. Vou continuar. Me pergunto de novo, ou 15 ou 3, algum dos dois são divisíveis por 2? Não, nenhum dos dois mais é divisível por 2. Então, vou para o próximo número primo aqui, que no caso é o 3. Vou me perguntar de novo. Ou 15 ou 3, ou um dos dois são divisíveis por 3? A gente sabe que os dois, né, galerinha? Tanto que, ó, 15 dividido por 3, ó, deu 5. E 3 dividido por 3, deu 1. E aí, é claro que eu tenho que circular esse 3, porque ele é um divisor comum. Aí eu continuo. Deu 5 e 1. Algum dos dois é divisível por 3 de novo? A gente sabe que não. Vou pro próximo número primo, que é o 5. E aí eu me pergunto, algum dos dois ou os dois são divisíveis por 5? Claro que sim, o 5 é divisível por 5. Tanto que 5 dividido por 5 dá 1. E o 1 não é divisível por 5, portanto eu só copio, coloquei ele aí. Não circula esse 5, ele não é um divisor comum. E a gente já sabe que sempre que der 1 e 1, stop, eu não vou mais sofrer, ok? E repara, quando eu faço isso, eu já obtive aqui todos os divisores comuns e os não comuns também. Então agora basta, como eu quero calcular o mínimo múltiplo comum, ora, basta eu multiplicar todo mundo, ou seja, os divisores comuns e os não comuns também. Então, de novo, eu vou pegar esse 2 que tá aqui, vou multiplicar por esse outro 2 que tá aqui e por esse 3 que tá aqui, ó, sendo que esses todos são os divisores comuns. Mas eu falei para vocês que, como é mínimo múltiplo comum, eu não pego só os divisores comuns, eu pego os comuns e os não comuns também. Então, eu vou pegar, ó, esse outro 2 que tá aqui, ó, que ele é um divisor não comum, coloquei ele aqui. Pego esse outro 2 que tá aqui, ó, coloquei. E pego esse outro 5 que tá aqui, porque eu vou multiplicar agora também os divisores não comuns. E aí, da mesma maneira, galerinha, ó, divisores comuns, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 3 vai dar 12. Agora, os não comuns, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 5 vai dar 20. De novo, eu tô com 12 vezes 20, se 12 vezes 2 vai dar 24, 12 vezes 20 vai dar 240, então, tcharam! Calculei o mínimo múltiplo comum através da decomposição simultânea em fatores primos. Mas eu aposto que tem gente olhando para isso e falando assim, ô Carol, mas me fala aí, se eu vou multiplicar todo mundo mesmo aqui, né? Eu preciso ficar pegando os comuns, os não comuns, ou é só multiplicar a galera e multiplicar todo mundo? Gente, a multiplicação é comutativa, né? Ou seja, se eu comuto os termos, se eu mudo os números de lugar, a resposta final não se altera. Lembra? A ordem dos fatores não altera o produto, né? É isso que essa frase quer dizer, que eu posso mudar aí esses números de lugar, que quando eu faço a multiplicação vai continuar dando 240. Então, por exemplo, se aqui eu fizesse 5 vezes 3 primeiro, depois vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, ia dar 240 da mesma maneira. Isso significa o seguinte, quer ver? E aí é a parte que eu sei que vocês vão amar de paixão. Repara que eu posso fazer numa boa decomposição em fatores primos sem me preocupar em circular nada, quando eu estou calculando o mínimo múltiplo comum, que é o que eu acabei de fazer aqui, ó, só copiei, tá? Então eu peguei exatamente o que vocês estão vendo aqui e copiei para cá. Então eu posso sem nenhum problema fazer dessa maneira, tá? Não circulo nada, não me preocupo em circular divisores comuns nem nada, e depois eu multiplico todo mundo. Olha como é que funciona, ó. Pego 2, põe aqui. Vezes 2, põe aqui. Opa! Vezes o outro 2, vou colocar aqui. Vezes esse outro 2, vou colocar aqui. Ou seja, é 2 elevado à quarta potência, né? A gente sabe disso. Vezes esse 3, que tá aqui, e vezes esse 5, que tá aqui, ó. Vamos ver se funciona? Porque, na realidade, eu tô multiplicando todo mundo porque eu quero o mínimo múltiplo comum, ok? Repara o seguinte, ó. Vamos fazer primeiro aqui o 2 elevado à quarta potência, que é o 2 vezes ele mesmo 4 vezes, ó. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 vai dar 8, e 8 vezes 2 vai dar 16. Se eu fizer 16 vezes 3, vai dar 48. E se eu fizer 48 vezes 5, tcharam, vai dar realmente 240, galerinha.
Podem fazer os cálculos, vocês vão ver que funciona. Quer dizer que, tá? Eu posso, sem nenhum problema, calcular o mínimo múltiplo comum dessa maneira. Eu só faço a decomposição em fatores primos e pego e multiplico todo mundo que deu ali nessa coluninha aqui que representa todos os divisores primos aí, tá bom? Então, ó, deu 240, calculamos o MMC e com isso a gente finaliza essa parte aí de mínimo múltiplo comum. Espero realmente que vocês tenham entendido e mais uma vez eu quero saber qual desses 3 métodos vocês mais gostaram. Eu, particularmente, já falei várias vezes que eu amo de paixão a terceira maneira. Eu acho que ela facilita a minha vida, eu acho que ela é uma maneira rápida de calcular para qualquer tipo de contexto, né? Mas aí, e para qualquer tipo de número, mas aí fica a critério de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, galerinha.